Pronto, pessoal, nossa aula está sendo gravada. Outra coisa, para quem entrou por último, esse Gmail que eu estou utilizando, ele tem a opção de levantar a mão, certo? Então, assim, eu não vou estar vendo quem vai estar levantando a mão, mas quando vocês clicam em levantar a mão, faz um barulho, um som, não sei se aparece para vocês, mas para mim aparece. Então, eu vou ver quem é que está levantando a mão, e aí eu posso abrir a palavra, ou vocês escreverem no chat, enfim, fica a critério de vocês, certo? Pessoal, a gente ainda está com essa questão, né? Essa pendência aí do professor de língua portuguesa, não só de língua portuguesa, né? Também de outras disciplinas. Mas a gente vai estar tocando o barco, né? Com vocês, enquanto esse novo professor ou nova professora não aparecer. Então, preparei aqui uma aula do livro didático de vocês. Eu vou iniciar com o oitavo ano. Aí os alunos do nono podem se perguntar, Fernando, por que que a gente vai ter que assistir também? Com certeza. Por quê? Que serve digamos, revisão, ou até mesmo, de repente, pode ter sido um conteúdo que vocês não viram. Então, é importante que todos vocês do nono ano também prestem atenção na explicação. Vocês não vão fazer a atividade do oitavo ano, logicamente, mas que vocês prestem atenção na explicação, certo? Preparei aqui um slide para nós. E aí vocês vão, também podem, os alunos do nono ano, assim como os do oitavo, podem e devem, né, fazer pergunta, tirar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, certo? Então é isso, vamos lá, né? Pessoal, eu já dei aula de português para alunos, que nem vocês, né, do Fundamental 2. E assim, eu preparei essa aula adotando o mesmo modelo que eu adotava quando dava aula dessa disciplina em uma outra escola. Então, assim, a gente vai trabalhar tanto com um gênero textual, como também gramática. A gente vai trabalhar as duas coisas dentro de uma mesma aula, certo? A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o gênero textual. No caso, o gênero textual trabalhado no oitavo ano hoje é o gênero poema de cordel, certo? Então, eu peço aí que os alunos que estiverem com o livro na mão, abram o livro aí na página 84. Página 84, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre poema de cordel. Para começar, vocês sabem o que é um poema de cordel? Já ouviram falar em cordel? Sabem alguma coisa, alguma característica? Alguém poderia me falar alguma coisa? Todo mundo calado. Pessoal, o poema de cordel, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, Qual a ele é página um... mesmo, Fran? Não entendi muito bem. Alice, é? Qual a página mesmo? Página 84, do livro de português. Então, assim, o poema de cordel, ele é característico, né, da nossa região, da região Nordeste, e, assim, é um gênero bastante popular aqui na região, que trata muito sobre temas populares, questões do cotidiano, utiliza uma linguagem, um linguajar, ou seja, a forma com a qual ele é escrito, ele se utiliza de uma linguagem bem popular, uma linguagem que permite que a gente tenha um entendimento e que se aproxime muito do nosso modo de conversar no dia a dia, até mesmo entre nós, né? Entre nós cearenses, pernambucanos, enfim, nordestinos de maneira geral. Então, assim, ele se utiliza muito dessa linguagem popular, certo? Então, assim, para iniciar, o que a gente pode estar pontuando aqui? Que a literatura de cordel, ela é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, certo? Ela é bem popular, não só aqui no Nordeste, eu destaco o Nordeste por ser a região que a gente mora, mas também por ser a região que talvez os principais, os maiores cordelistas tenham saído, ok? Então, assim, e inclusive aqui no slide a gente destaca que justamente ele se destaca na nossa região, no interior nordestino. Então, assim, muitos locais em que o cordel ele é bastante, digamos, escrito, bastante trabalhado, são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, até no Pará, que já não fica na região Nordeste, fica na região Norte, Rio Grande do Norte, que é o nosso estado vizinho, e nós, né, estado do Ceará. O termo cordel é de herança portuguesa. Vocês sabem por que cordel? Por que ganhou esse nome de cordel?
Alguém poderia me Não, dizer que é uma história bem famosa? Podem falar. eu não sei não. Ninguém sabe. Pessoal, o nome cordel, ele se dá devido a um detalhe bem interessante. Porque os cordéis, eles eram escritos, eles eram textos escritos e expostos em uma espécie de varal, como se fosse um varal de estender roupa, né? Com um cordão, digamos assim. Todo mundo sabe o que é um varal. Então, assim, devido a eles serem expostos em uma espécie de cordão, aí daí de cordão, daí veio o cordel, certo? Esse é o motivo pelo qual ganhou esse nome. Inclusive, não sei se eu coloquei uma imagenzinha, mas depois eu posso estar mandando no grupo de vocês como é que os cordéis eles são expostos, certo? Principalmente quando é para vender, quando é para os artistas, os cordelistas, né? Que a pessoa que escreve cordel é cordelista. Exporem, né, o seu trabalho, aí eles acabam expondo dessa maneira, que é uma maneira aí tradicional e que chama bastante atenção do público também. Mas o cordel, pessoal, ele não é só tradicional aqui no Brasil, não. Ele também é reconhecido, tem sua marca também na Europa. E, inclusive, bem antes do descobrimento do Brasil, como a gente vai perceber. Que na Europa ele começou a aparecer por volta do século VII, certo? Ou seja, o Brasil só foi descoberto no início do século XVI, final do século XV e início do século XVI. E o cordel ele já estava presente na Europa lá no século VII, ou seja, uns 700, 800 anos antes do descobrimento do Brasil. E em países como a França, a Espanha e a Itália. E se popularizou durante o período do Renascimento. Lembro vocês que o que é o período do Renascimento? O Renascimento foi quando a Europa, digamos, emergiu novamente na cultura. Né? Existiu-se ali um período que é denominado período das trevas, e que após esse período das trevas veio o chamado Renascimento. Vocês estudam isso em história. E esse período do Renascimento ele ganhou esse nome por conta que surgiu diversas e diversas manifestações culturais e artísticas na época, inclusive muitas obras, como por exemplo esculturas, pinturas, etc., famosas hoje em dia, foram elaboradas, construídas nesse período aí do Renascimento. Então, em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Então, o pessoal escrevia os seus textinhos, né, os textos, e ia expor eles nas feiras. Seguindo aqui, pessoal, e aqui a gente mergulha um pouquinho mais a fundo na questão das características. Quais são as principais características da literatura de cordel? Então, assim, ela é tradição literária regional, ou seja, ela enfoca muito essa questão regional. Então, aqui, quando você vê, digamos, um cordel escrito por um nordestino, a gente vai perceber a forte presença das nossas gírias, da nossa forma de falar, certo? Ela é oposta à literatura tradicional, ou seja, ela vai, digamos, na contramão à literatura tradicional, que é aquela coisa formal, aquela coisa bonitinha, com as palavras escritas bem direitinho, sem o uso de gírias, o linguajar, assim, digamos, mais popular, se utilizam de um linguajar mais culto, mais rebuscado, enfim. Então, o cordel ele vai na contramão disso. Por isso que ele se opõe à questão da literatura tradicional. Ele é um gênero literário que ele se desenvolve através de versos. E aqui a gente vê a questão de uma oposição, digamos assim, uma oposição não, perdão, uma semelhança, por exemplo, com poema, com poesia, né? Porque também são gêneros textuais que se dão em versos, certo? Então, o cordel ele se assemelha ao poema porque também é construído através de versos. E aí ele vai tratar de temas populares, da cultura popular brasileira, certo? Então, por exemplo, se é um cordel nordestino, vai tratar de coisas que são características regionais da nossa região. Se for um cordel escrito por uma pessoa lá do Rio de Janeiro, certamente já vai tratar de coisas mais regionais da região sudeste, da região lá onde o Rio de Janeiro está situado.
Se utiliza também de linguagem popular, linguagem oral, ou seja, muitas coisas que, assim, quando a gente fala linguagem oral, a nossa fala, a nossa voz, digamos assim, a forma como a gente se comunica através da fala. Então, assim, o cordel, ele pega muito daquilo que a gente fala e escreve, diferentemente, como eu já falei, de outros gêneros textuais que se utilizam de uma linguagem mais elaborada. Então, assim, se a gente, de repente, tem as nossas gírias, digamos assim, a nossa forma de falar aqui no Nordeste, como vocês conhecem alguns. Então, assim, isso vai estar presente de maneira escrita no cordel. E aí a gente tem esse tipo de manifestação, ele tem como principais características a oralidade, como eu já falei, a presença de elementos da cultura brasileira, e sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Então, assim, o cordel ele vai ter como característica também essa questão do informar, de repassar uma informação nova ou algo novo para os leitores, ao mesmo tempo que ela vai tratar disso de uma forma, de uma maneira divertida, que faça com que o leitor dê uma risada, dê uma gargalhada, que o leitor ele se divirta durante a leitura do cordel. Pessoal, vocês estão tirando print ou anotando alguma coisa? Quem quiser, fica à vontade, viu? Seguindo aqui. Oh, uma pergunta, o áudio também vai ficar gravado? Fica tudo gravado, Emanuel. Tudo fica gravado. Seguindo. Então, pessoal, assim, qual é a forma mais habitual em que os cordéis eles são expostos, digamos assim? É através dos folhetos, né? Livretos pequenos. Depois eu vou pesquisar aqui uma imagenzinha e mostrar para vocês. Eu acabei esquecendo de colocar no slide. Então, são através de folhetos, né? De livros, livretos bem pequenos, bem simples, assim, e eles não, geralmente, não são tão ilustrados. Eles são, assim, mais, como é que eu posso falar? Eles são, assim, mais simples, a forma com que esses folhetos, eles são elaborados, são desenvolvidos. E eles são pequenos, com capas feitas de xilogravura, que eu vou já mostrar para vocês também o que é uma xilogravura. E eles ficam pendurados em barbantes ou cordas. Daí surge o seu nome, como eu já tinha falado anteriormente, né? Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principal característica. Então, assim, só agora, assim, digamos, um fechamento sobre essa questão das principais características do cordel. É a linguagem coloquial, né, que é a linguagem popular, informal, etc. O uso do humor, da ironia e do sarcasmo, certo? E, assim, não necessariamente esse humor e essa ironia ele vai ser utilizado unicamente para divertir o leitor, não. Ele também pode ser utilizado como para fazer uma crítica a um determinado assunto, a um determinado tema. Educação, política, esporte, enfim. E o uso dessa ironia, desse sarcasmo, também pode ser utilizado para fazer uma crítica. E aí existem vários temas em que podem ser abordados dentro do cordel, e aqui eu listei alguns. O folclore brasileiro, então, assim, existem cordéis que falam do Saci, que falam da Cuca, que falam da Iara, etc. Cordéis mais de cunho religioso, mais voltados aí para assuntos religiosos, como também para assuntos profanos, para assuntos políticos, por que não? Episódios históricos, ou seja, você pega uma determinada passagem da história brasileira e aí você escreve um cordel em cima daquilo. Pode tratar também da realidade social que a gente vive, por que não, né? Os temas, pessoal, que os cordéis podem ser escritos, eles são, assim, infinitos, infinitos. Pode-se dizer que cordel, ele pode ser escrito, um cordel pode ser escrito sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, ok?
Pessoal, estamos fechando a parte de cordel. Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar? Se não quiser ligar o microfone, escreve no chat. Tá tranquilo até agora? Acho que sim. Bom, essa foi a primeira parte da aula do 8º ano, certo? Vamos agora vamos para a parte de gramática, que a parte de gramática ela vai estar na página 94. Só que a gramática de vocês, assim como a do nono, eu estava dando uma olhadinha ontem, essa parte aqui de gramática é bem simples, certo? A do 8º ano ela vai falar sobre sinais de pontuação, certo? Só é mais uma revisão, digamos assim, né? E a do nono, ela vai falar, do nono eu vou explicar daqui a pouquinho, a do nono ela vai falar sobre figuras de linguagem e as figuras de linguagem mais simples que tem. Então, assim, é mais questão assim de revisão, mas é importante. É importante que a gente faça essas observações. Então, assim, no 8º ano a gente fala um pouco sobre os sinais de pontuação. E aqui eu vou estar destacando os principais sinais de pontuação que existem e alguns dos seus usos, certo? Os usos mais comuns. Começando pela vírgula, pessoal. Aliás, antes disso, para que servem os sinais de pontuação? Alguém ligue o microfone e me diga a sua visão sobre para que serve um sinal de pontuação. Qualquer um. Pode falar, Interpretação? Emanuel. Como é? Interpretação. Também. Também. Vocês já ouviram falar na vírgula assassina? Daniel disse que é para separar frases, fazer perguntas. Exatamente. Perfeito. Também. Existem diversas e diversas funções que os sinais de pontuação eles exercem. Vocês já ouviram falar na vírgula assassina? Eu não. Deixa eu escrever aqui uma frase para vocês bem rapidinho. Daniel disse que nunca ouviu falar. Deixa eu escrever aqui uma frase. Alguém poderia me dizer a diferença dessa frase, dessas duas frases que eu acabei de escrever aqui embaixo? A frase de cima tá dizendo para não matá-lo e a frase de baixo tá dizendo para matá-lo, é isso? Muito bem, Rosinha. Exatamente. Vejam a diferença que a vírgula fez nessa frase. Porque assim, eu coloquei o ponto de exclamação aqui na frase de cima e o ponto final na frase de baixo, só para dar mais ênfase nessa parte de cima e que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho sobre essa função também do ponto de exclamação. Mas assim, quando a gente fala da vírgula assassina, é justamente isso que a Rosiane falou. A frase de cima ela diz, não mate. Não mate. Está dizendo para não matar. Já a frase de baixo, com a vírgula separando, ela ficou, não, mate. Perceberam? Que a vírgula, nesse caso aqui, ela está servindo para dar uma pequena pausa no texto. Certo? E eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, que a gente chama de vírgula assassina, porque por conta da vírgula, uma vida foi perdida aí, né? Bom, então os sinais de pontuação, vocês já destacaram algumas funções que eles possuem, e aqui a gente vai ver essas funções de maneira, assim, digamos, mais específica. Começando aqui pela vírgula. Ela é usada para quê tanto? Ela é usada para separar termos que possuem a mesma função sintática em uma determinada oração. Então, pessoal, aqui diz, o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Nesse caso aqui, a vírgula está tendo a função de separar esses verbos. Quais são os verbos? Berrou do verbo berrar, chorou do verbo chorar,
esperneou do verbo espernear e dormiu do verbo dormir, certo? Então, assim, nesse caso, ela é utilizada para separar palavras que possuem a mesma função sintática na oração. Você sabe o que é uma oração? Já estudaram o que é uma oração? O que é necessário a gente ter em uma oração? Acho que vocês nunca ouviram falar nisso, não. Oração, pessoal, só existe uma oração se tiver um verbo, certo? Pode ser apenas uma palavra. Se essa palavra for um verbo, a gente já tem uma oração. Depois a gente pode ter um momentozinho voltado mais para essa questão de frase, oração, período, para explicar para vocês direitinho as diferenças que existem entre essas três coisas que são semelhantes, mas que possuem várias diferenças, mas sempre confundem um pouquinho. Sobre oração, isso vocês têm que saber por hora. Oração, obrigatoriamente, para existir uma oração, tem que ter um verbo. Ok? E verbo é tudo aquilo que exprime uma determinada ação. Beleza. Então, aqui, como eu já falei, ó, nessa oração, a vírgula ela separa os verbos. E aqui também serve para isolar o vocativo, certo? Então, minha cara, não há mais o que se dizer. O que aqui é um vocativo? Vocativo também é uma classificação gramatical, certo? Muito presente na língua portuguesa. E aqui eu destaquei que o vocativo, nessa frase aqui, é essa expressão minha cara, certo? Eu até sublinhei. O vocativo, pessoal, ela é um elemento, digamos, um termo, dentro de uma determinada frase, oração, geralmente frase, em que ela, digamos, não tem muito encaixe com o restante do contexto. Isso é um vocativo, certo? Então, minha cara, não há mais o que se dizer. Então, se a gente tirasse esse minha cara aqui do meio, a frase ficaria, então, não há mais nada o que se dizer. Então, assim, o fato da gente tirar o vocativo não perderia o sentido, né? Então, assim, o vocativo, ele é, digamos, um pequeno intruso dentro de um determinado contexto. Se a gente tirar ele, não vai fazer falta ou quase nenhuma falta. E aqui, seguindo, isolar o aposto. E aqui a gente tem o exemplo. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Então, aqui, no caso, o aposto aqui vai ser essa questão do ex-integrante da comissão, certo? Também a gente percebe que a gente tem uma vírgula antes e uma vírgula depois, e está isolando o aposto. Seguindo aqui, pessoal, já vai dar 1,5. Ponto final. Lembrando que eu não estou destacando todas as funções da vírgula, não. Eu estou destacando as principais funções, não só da vírgula, mas de todos os sinais de pontuação que a gente vai estar tratando aqui. Então, vamos para o ponto final agora. Ele é utilizado ao final de frases para indicar uma pausa total. Então, assim, uma frase, ela só vai existir se ela tiver um sinal de pontuação no final, geralmente um ponto final, não necessariamente. A gente tem frases que terminam com exclamação, com interrogação, enfim. Mas, geralmente, a maioria das frases, ela vai terminar com um famoso ponto final. O que mais? Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Não quero dizer nada. É uma frase. É uma frase, mas será que é uma oração também? Alguém poderia me dizer? É só uma frase ou também é uma oração? Que o fato de ter um ponto final já determina que é uma frase. Tem verbo aqui no meio? Bora, pessoal, participar. Pessoal, além de frase, também é uma oração, certo? Por quê? Porque a gente tem a presença do verbo, a palavra quero, que é do verbo querer, e temos também a presença da palavra dizer, que é do verbo
dizer, certo? Então, nós temos aqui, inclusive, aqui a gente tem o que a gente chama de locução verbal, certo? Quando a gente tem a presença de dois verbos juntos, certo? Dois verbos juntos, em que a gente tem um verbo principal, que no caso é o verbo quero, a palavra quero do verbo querer, e a gente tem um verbo auxiliar, que é, no caso, dizer, em que dizer, ele está complementando aquilo que é dito no primeiro verbo. Então, isso a gente chama de, quando dois verbos juntos assim, a gente chama também de locução verbal. Eu amo minha família. Outra frase, né? Tem um sentido completo, tem um ponto final, e também é uma oração, certo? Por quê? Porque tem a palavra, ó, o verbo, a palavra amo do verbo amar. Se tem verbo, é uma oração. E é utilizado também outra função bem interessante do ponto final, que ela é utilizada também em abreviaturas. Por exemplo, Senhor, né, a palavra Senhor. Isso aqui é a abreviação da palavra Senhor. Então, a gente coloca SR, pontinho final. Significa que está abreviando. O antes de Cristo, né, muito presente aí nos livros de história. O limitada, que geralmente muitas marcas utilizam, né, essa sigla, essa abreviatura aqui também. Esse VV, de cabeça agora, eu não estou lembrando o que é. Mas a gente tem o num, que é de número. A gente tem o ADJ, que é de adjetivo. E a gente tem o OBS, que é de observação. Certo? Também todos abreviados. E para abreviar, a gente utiliza o ponto final. Ponto de interrogação. Muito comum também, né? Então, pessoal, para que é utilizado o ponto de interrogação? Para perguntas diretas. Exemplos. Você quer ir conosco ao cinema? Desejam participar da festa de confraternização? E também para indicar surpresa. Vocês sabiam dessa? Que o ponto de interrogação também é utilizado para expressar surpresa. O quê? Não acredito que você tenha feito isso. No caso aqui, a gente tem uma atitude de indignação. Né? A pessoa não quer acreditar, não quer crer que a outra fez determinado ato. Não esperava que fosse receber tantos elogios. Será que mereço tudo isso? Então, aqui a gente tem o ponto de interrogação simbolizando aqui um ato de surpresa. A pessoa se surpreendeu com aquilo enfim, pelos elogios, pela quantidade de elogios que ela recebeu. E também a gente tem, qual será a minha colocação no resultado do concurso? Será a mesma que imagino? Então aqui a gente tem a expectativa, né? O pessoal fica na expectativa, vocês alunos ficam muito na expectativa quando fazem uma prova, querendo saber a nota, enfim. Também tem essa função, o ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Geralmente, ele é utilizado em algumas circunstâncias, como, por exemplo, para expressar entusiasmo, surpresa, súplica, que seria aí um pedido, né, uma solicitação, ordem, horror, espanto. Tudo isso, geralmente, é expressado pelo ponto de exclamação. Vejamos aqui alguns exemplos. Iremos viajar. Aqui a gente vê o entusiasmo. Foi ele o vencedor. Surpresa, indicando aqui surpresa. Por favor, não me deixe aqui. E aqui a gente vê a súplica, o pedido, o desejo. Que horror! Não esperava tal atitude. Então aqui a gente tem o espanto, né? A pessoa se surpreendeu. Seja rápido. E aqui a gente tem a ordem, o ponto de exclamação aqui expressando ordem. Ok? Então essas são algumas das funções do ponto de exclamação. E aqui a gente também temos também, ainda sobre o ponto de exclamação, quando a gente deseja identificar ainda mais a admiração, a gente tende a repetir o ponto de exclamação ou até mesmo de interrogação. E vocês, alunos, costumam fazer isso. Pelo menos, assim, alguns que mandam mensagem para mim, às vezes, manda assim uma pergunta e manda logo 2, 3 pontos de interrogação atrás um do outro. E a gente nota que, assim, isso demonstra o quê? Que vocês estão com pressa, que vocês estão querendo a resposta imediata. Com a exclamação também não é diferente, né?
Quando, por exemplo, aqui a gente tem não, gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Então, assim, como a gente vai, digamos, passar uma coisa que geralmente é dita de maneira oral, a gente vai passar para o escrito, e a gente quer dar ênfase, então a gente coloca a repetição desses pontos de exclamação. Alguém quer falar? Parece que não. O que mais? E algumas coisas, assim, observações dignas de nota. Quando a intenção comunicativa é expressar, ao mesmo tempo, questionamento e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação é permitido. Observe. O que eu posso fazer agora? Então, pessoal, eu costumo fazer muito isso aqui, ó. Usar esses dois pontos juntos. Às vezes em conversas, sobretudo em conversas de WhatsApp. Em que, assim, eu estou surpreso, mas ao mesmo tempo em dúvida. Então, assim, a gente coloca os dois pontos juntos e é permitido. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é permitido a gente colocar esses dois pontos juntos dessa maneira. Ponto e vírgula. Também é outro sinal bastante comum, né, no nosso dia a dia. Ele é utilizado para separar itens numerados. A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria e matemática financeira. Então, quando a gente quer colocar itens enumerados em determinada ordem, digamos assim, o que a gente faz? A gente vai colocando um abaixo do outro e colocando ponto e vírgula no final, certo? No último item dessa ordem, aí a gente coloca um ponto final, ok? Também é utilizado para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Então, agora a gente vai ver aqui um exemplozinho de período, que a gente já tinha falado anteriormente. Ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama. Queria ficar sozinho com seu cão. Então, pessoal, aqui a gente está separando um período, certo? Daqui, da palavra ele até a palavra grama, a gente tem um período, certo? Perdão, a gente tem uma oração a partir do ponto e vírgula até o ponto final, a gente tem uma segunda oração, certo? E tudo isso aqui é o que se forma, o que a gente chama de período, certo? Então, a gente percebe que a presença do ponto e vírgula também pode ser utilizada para separar orações dentro de um mesmo período. Os dois pontos, também muito comum, né? Ele é utilizado para introduzir uma citação, ou seja, em um texto, os dois pontos geralmente são utilizados quando a gente quer colocar uma fala de um determinado personagem, de uma determinada pessoa. Ele respondeu, não, muito obrigado. E também indica, quando se quer indicar uma enumeração. Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Então, assim, para enumerar algumas solicitações, alguns pedidos, a gente também pode utilizar os dois pontos. As aspas, né, muito comum também o uso das aspas, são aquelas orelhinhas, né? No meu tempo a gente chamava de orelhinha. O professor chamava, coloca aí aspas, e a gente dizia as orelhinhas, não sei como é hoje em dia. São usados para indicar a citação de alguém, ou seja, para destacar uma fala, certo? Destacar uma fala, seja uma fala que foi dita de maneira oral ou de maneira escrita. Então, a gente tem aqui um exemplo. A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 milhões de dólares do Opportunity no exterior. Esse aqui é um trecho de uma reportagem do jornal Carta Capital, no dia 30 de janeiro de 2009. E para também destacar expressões estrangeiras, neologismos, gírias, como, por exemplo, nada pode com a propaganda de outdoor. Outdoor é uma palavra muito utilizada por nós brasileiros, mas ela não é uma palavra de origem da língua portuguesa. Ela é uma palavra que a gente incorporou da língua inglesa. Também possui, as aspas também possuem essa função. A reticências, e para que é utilizada reticências? Indicar uma supressão de um trecho, interrupção ou dar a ideia de continuidade ao que se estava falando.
Então, ó, geralmente a gente coloca, pessoal, uma reticência dentro de parênteses, seja antes do trecho ou ao final do trecho. Geralmente a gente utiliza isso por quê? Para indicar que a gente está destacando apenas aquela parte, mas que tiveram coisas que foram ditas antes, tiveram coisas que foram ditas depois, certo? Para dizer que o texto ele não se iniciou desse ponto que a gente está destacando e também não finalizou nesse ponto que a gente também está destacando. E então veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. E assim, nesse caso aqui, ela está dando a continuidade. Ok, sentimentos bons, alegria, paz, felicidade, quer dizer que não parou por aí. E vieram outros e outros sentimentos bons. Eu gostei da nossa casa, mas no quintal, a pessoa, nesse caso aqui, está dando uma ideia de continuidade, mas de uma continuidade que, né, a conjunção mas, que indica oposição, aqui nessa frase, dá a ideia de que a casa é boa, mas o quintal é ali meio mais ou menos, né? Não é lá essas coisas todas, não. E aí a gente tem o parêntese, certo? Que é utilizado para quê? São usados quando se quer explicar melhor alguma coisa que foi dita ou para fazer simples indicações. Ele comeu e almoçou e dormiu, e depois saiu. O L aparece repetido e, por isso, não há o predomínio de vírgulas, certo? E aqui a gente tem também o travessão. Travessão também ele é utilizado para quê? Para indicar a mudança de diálogo, certo? Então, nós temos uma coisa dita por uma determinada pessoa. Quais ideias você tem para revelar? E aí a outra responde. Não sei se serão bem-vindos. Então, travessão aqui, ó, no iniciozinho, ó, ele está indicando que a fala está mudando de pessoa para pessoa, de personagem para personagem. É utilizado também para separar orações intercaladas, desempenhando as funções de vírgula e dos parênteses. Então, nesse caso aqui, o travessão ele também vai ter uma função semelhante à da vírgula e até mesmo do parêntese, certo? Se eu substituísse esse travessão e esse travessão por duas vírgulas, certamente a frase não perderia o sentido. Não, precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, e tudo irá dar certo. Se a gente trocar isso aqui por vírgula, ou até mesmo por parênteses, colocar esse trecho dentro de parênteses, o sentido permanecerá o mesmo. Não haja dessa forma, falou a mãe irritada, pois pode ser arriscado. Mesma função. E também colocar em evidência uma frase, uma expressão ou uma palavra. Certo? Aqui a gente tem dois exemplos. O prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe, uma pessoa bastante esforçada. Então, a gente está dando ênfase a quem? A pessoa que recebeu o prêmio de melhor aluno da classe. Ó, uma pessoa bastante esforçada. Gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando, meu melhor amigo. Mais uma vez destacando, né, ó, dando ênfase, nesse caso, dando ênfase à pessoa que está discursando, dizendo que é o seu melhor amigo. Oitavo ano, alguma pergunta? Nono ano também. Alguma pergunta, pessoal? Que a gente está encerrando a explicação aqui do oitavo ano, falta só passar a atividade. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro? Ou estão com dúvida? O Daniel colocou aqui um ponto de interrogação, um ponto de exclamação em cima do ponto de exclamação. Tem isso no teclado, Daniel? Nunca vi, não. Massa. Eu vi isso, não. Acho que no meu não tem, não. Pessoal, tranquilo. Posso passar a atividade? Acho que sim, né? Pessoal do oitavo ano. Isso que eu vou dizer serve para o nono também. Vocês vão copiar e resolver essas questões, só que vocês não vão me enviar, certo? Ah, Fran, então qual é o sentido da gente fazer por fazer? Se a gente não tem que enviar para você. Quando a gente for corrigir, possivelmente segunda-feira, acredito eu, aí o que a gente vai fazer? Eu vou sair perguntando, fulano, diz aí para mim a resposta da questão 3. Qual foi a resposta que você colocou? Outra pessoa diz a resposta da questão 6. E assim por diante, certo? A gente vai fazer dessa maneira para que todo mundo participe, para que todo mundo interaja, ok?
Então, assim, vocês copiam e resolvem, mas não me enviam. Quando for segunda-feira, aí sim a gente faz a apresentação. Vocês apresentam para mim, durante a aula, as respostas que vocês fizeram. Então, eu tenho duas atividades para vocês. Na página 85, vocês vão copiar e resolver as questões 3, 4, 6 e 7. Ok? Referentes ao quê? A interpretação de texto. Parte aí que a gente trabalhou com o cordel, certo? Então, o texto, ele é esse texto da página 84, que tem como título O Poeta da Roça. Fazem a leitura do texto e em seguida respondem essas questões que eu solicitei. Já a atividade da página 96 e 97, vocês vão copiar e resolver as questões 5, 6, 7 e 8, certo? Que aqui já é referente à parte da gramática. Vocês vão estar exercitando essa explicaçãozinha que eu acabei de dar sobre os sinais de pontuação. Beleza? Beleza, Daniel, entendi. Interessante. Então, pessoal do oitavo ano, para vocês era isso, ok? Vão cuidar aí em copiar e resolver as atividades. Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem no grupo ou no meu privado. E qualquer coisa a gente tá aí, ok? Nono ano, agora é com vocês, né? Agradeço. Deixa eu ver. O Rian está dizendo que as questões na hora que travou. As questões, Rian, são da página 85, 3, 4, 6 e 7. 3, 4, 6 e 7. E na página 96 e 97, questões 5, 6, 7 e 8. Ok? Vou mandar também lá no grupo. Deixa eu mandar logo agora. Que aí fica melhor para vocês. Só um minutinho que eu estou aqui entrando no WhatsApp. Enquanto isso, pessoal do nono ano, vai abrindo o livro aí na página 73. 73. Pronto, oitavo ano. Acabei de mandar lá no grupo, viu? As atividades de vocês. Vamos para o nono agora. Pessoal, me deem licença um minutinho. Eu vou só aqui pegar minha garrafa d'água, que eu já estou com a garganta seca. Daqui a 2 minutos eu volto. Não sai ninguém. Cemitério. Emanuel, tá sendo gravado, Emanuel. Verdade. Pessoal, voltei. Nono ano, vamos lá, né?
Bom, pessoal, para vocês, a gente vai estar trabalhando hoje o gênero textual poema, certo? E da parte de gramática, como eu já adiantei, a gente vai estar trabalhando figuras de linguagem. Algumas figuras de linguagem apenas 4, são bem simplesinhas, inclusive são coisas que a gente estuda lá no Fundamental 1, terceiro, quarto ano. Então são coisas que certamente vocês vão lembrar. Então, deixa eu só abrir aqui meu livro. Como eu já pedi para vocês, abram o livro na página 73. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o poema, as características do gênero textual poema. Depois a gente passa mais para a parte de gramática. E depois eu passo as atividades. Bom, pessoal, é o capítulo 3, né? Que a gente vai estar tratando sobre poema. O que é um poema? Alguém poderia me falar? O que vocês sabem sobre o poema? Poemas são compostos por versos e estrofes, onde que são rimados, geralmente na segunda e na quarta linha. Isso, muito bem. Cada estrofe tem 4 versos. A gente vai ver, Daniel, que varia. Isso varia, sabe? Nem todo poema vai ter 3, 4 versos em cada estrofe. A gente tem algumas pequenas diferenças, algumas variações de poema para poema. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas muito bem. Você já está por dentro um pouquinho do que é um poema e dos elementos que um poema possui. Pois bem, pessoal. O poema ele é um texto literário escrito em versos, como nosso colega Daniel falou, que são distribuídos em estrofes. Esses versos, eles podem ser regulares, brancos ou livres, certo? Então, assim, quando a gente fala em regular, é que eles possuem uma regularidade, eles possuem uma repetição, eles possuem uma estrutura definida. Também podem ser brancos, não possuindo uma palavra, não possuindo, às vezes, até nenhuma. E livres, né? A gente pode ter poema que uma estrofe com 2 versos, outra estrofe com 3, 4 versos, e assim por diante. O poema, ele é meio assim, livre, digamos assim, depende de quem está escrevendo. Se for composto por versos regulares, esse texto ele poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Então, assim, ele pode estar narrando um determinado fato, narrando uma determinada história, por isso que ele pode ser narrativo. Ele pode estar relatando um drama, por isso que ele é dramático. E ele pode ser lírico, também, por que não? Porque ele vai estar falando de si mesmo, vai estar falando de um acontecimento, enfim. Texto literário, ele aliás, voltando aqui, ele é um texto literário escrito em versos, né? Então, estruturalmente, ele se opõe à prosa. Pessoal, o que é uma prosa? O que é um texto escrito em prosa? Alguém poderia me falar? Já ouviram falar nisso? Parece que não. Pessoal, um texto escrito em prosa, ele é aquele texto que a gente está acostumado. Um texto escrito com parágrafos, com linhas, em que a gente escreve na linha toda, e a gente escreve um determinado parágrafo, depois pula para um outro parágrafo. Enfim, um texto jornalístico é um texto escrito em prosa. Um conto é um texto escrito em prosa. Enfim, é um texto que geralmente ele possui um começo, um meio e um final, e ele possui aquela organização bonitinha, né? A linha escrita toda, né? Ninguém começa escrevendo, para no meio da linha e vai para outra. Isso é um texto escrito em prosa. Então, o poema, ele apresenta versos que podem ser regulares, como eu falei, com métrica e rima, podem ser brancos, com métrica e sem rima, e livres, sem métrica e sem rima alguma. Então, assim, o poema ele permite muitas coisas. As estrofes. E aqui, Daniel, a gente entra naquilo que você falou. Elas podem ser dísticas, que possuem 2 versos. Isso, muitas combinações. O que mais que ela pode ser? Ela pode ser um terceto, que é quando a estrofe possui 3 versos.
Ela pode ser uma quadra ou quarteto, quando possui 4 versos. Ela pode ser quinteto ou quintilha, com 5 versos. E aí pode ser um sexteto ou sextilha, com 6 versos, e assim por diante. Certo? E assim por diante. Ela não tem um limite mínimo, nem tem um limite máximo de versos por estrofe, não. Beleza? O poema, ele também pode apresentar rima, como a gente já falou. Essa rima, ela pode ser externa, sons semelhantes no final de diferentes versos. Então, assim, a rima ela pode estar presente apenas no final de cada verso. Ela pode ser interna, em que a rima ela vai estar entre a palavra final de um verso e outra do interior do verso seguinte, certo? Ela pode ser rica, rica é um tipo de rima, em que entre as palavras pertencentes e diferentes classes, há diferentes classes gramaticais. Ela pode ser pobre, entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Por exemplo, as rimas elas podem terminar apenas em verbo, aí ela se caracteriza como uma rima pobre. Mas, por exemplo, se um determinado verso termina em um substantivo e o verso seguinte terminar em um verbo, aí está combinando o quê? Classes gramaticais. Então, ela passa a ser classificada como uma rima rica. Ela pode ser emparelhada. Então, aqui, por exemplo, o primeiro verso, a primeira palavra do primeiro verso, combinando com a primeira palavra do segundo verso. A segunda palavra, digamos assim, do primeiro verso, combinando com a segunda palavra do segundo verso. Então, por isso que a gente coloca aqui, eu coloquei esse esqueminha de A, B, B. Ela pode ser alternada ou cruzada. E a gente tem a primeira palavra do primeiro verso combinando com a segunda palavra do segundo verso. E assim por diante. A gente chama de alternada ou cruzada. E a gente tem a interpolada ou oposta. E aí a gente tem a primeira palavra, digamos assim, do primeiro verso, só vai combinar com a última palavra do segundo verso. Isso é o que a gente chama de interpolada ou oposta. E a gente também a mista, ó, que ela vai apresentar essa estrutura, ó, sem uma ordem, digamos assim, de combinação. Pode ser aguda, com palavras oxítonas ou monossílabas tônicas. Então, assim, combinando palavras em que a sílaba tônica vai estar, digamos, no mesmo local, certo? Digamos, se for na última sílaba, se a sílaba tônica for a última, para poder ter uma rima, a sílaba tônica da outra palavra também vai ter que ser a última. Grave, entre palavras paroxítonas. Esdrúxula, entre palavras proparoxítonas. A perfeita, soante ou consoante, que é a correspondência completa de sons, quando as palavras realmente assim elas casam, elas combinam de maneira perfeita. E a imperfeita, que é toante ou assoante, sem correspondência completa de sons, ou seja, ela, digamos que não é uma rima propriamente dita. Ok? O que mais? A gente tem também os tipos de poema, né? A gente tem o poema épico ou narrativo. O que seria um poema épico ou narrativo? Um poema que narra um determinado fato, um poema que narra uma história, que conta uma história. Isso é um poema épico ou narrativo. A gente tem o poema dramático, que a palavra por si só fala por ela, né? Dramático, remete a drama, aquela coisa, digamos assim, mais triste, aquela coisa mais sofrida. E a gente tem o poema lírico, que ele manifesta ideias, manifesta emoções, manifesta desejos também. Isso é o poema lírico. O que mais que nós temos? Pessoal, sobre poema é isso. Alguma pergunta ou alguma colocação? Não. Tranquilo, né? É um gênero, pessoal, que vocês já estão acostumados. Acredito que não seja a primeira vez que vocês se deparam com o estudo desse gênero textual. E é bem tranquilo de se entender, certo?
Vamos agora, pessoal, para a parte da gramática. A aula de vocês vai ser um pouco mais rápida do que a do oitavo ano, porque os conteúdos são bem mais simples. Eu tinha muito mais coisa para falar sobre poema de cordel do que eu tenho para falar sobre poema. E tinha muito mais coisa para falar sobre sinais de pontuação do que a que eu vou ter agora para vocês, que é sobre algumas figuras de linguagem. Então, pessoal, na página 76, a gente se depara com algumas figuras de linguagem dentro dessa atividade aí, certo? A primeira delas é a prosopopeia. Prosopopeia. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Lê para mim aí a definição da página 77 sobre o que é uma prosopopeia. Alguém lê aí, por favor. Prosopopeia é uma figura de linguagem semântica que personifica, ou seja, dá características humanas e outros seres. Exatamente. Então, pessoal, prosopopeia, ela também é chamada de personificação, certo? Significa atribuir a seres inanimados, ou seja, seres sem vida, características de seres humanos ou atribuir características humanas a seres irracionais. Isso é uma prosopopeia. Vocês vão ver isso nesse texto, Líria do Amor Romântico ou A Eterna Repetição, que é um texto que se inicia na página 76 e termina na 77. Vocês vão ver muito isso presente dentro do texto. Exemplos. Vamos ver aqui um exemplo de prosopopeia. Árvores pedem socorro. Por que isso é uma prosopopeia? Uma árvore, ela fala? Uma árvore, ela não fala. É um ser vivo, é um ser que possui vida, né? Possui as características de um ser vivo. Nasce, cresce, é capaz de se reproduzir. Mas, assim, uma árvore, ela não fala. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Então, assim, árvores pedem socorro. Como é que uma árvore vai pedir socorro se ela não possui uma característica de fala? Então, isso é prosopopeia, por quê? Porque está atribuindo uma característica nossa, dos seres humanos, a um outro ser, certo? Pessoas pedem socorro, agora árvores não, certo? Então, está atribuindo uma característica nossa a um outro ser. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Minha gente, jardim fala? Jardim não fala. Aliás, perdão, jardim não tem olho, né? Se ele não tem olho, ele não olha. Então, assim, de novo, está atribuindo uma característica nossa aos seres, a outros seres. Então, a prosopopeia, ela é a figura de linguagem que personifica, ou seja, dá características humanas a outros seres, sejam eles vivos ou não. Aí nós temos a hipérbole. Outra pessoa, lê para mim a definição de hipérbole que tem no livro de vocês, na mesma página, 77. Hipérbole é a figura de linguagem semântica que, por meio do exagero, procura tornar uma ideia mais expressiva. Isso, perfeito. Então, pessoal, a hipérbole é a figura de linguagem do exagero, certo? Quando vocês estiverem conversando com alguém, ou vocês conhecerem alguém que é aquela pessoa exagerada, aquela pessoa que aumenta tudo, você pode dizer, rapaz, deixa de usar hipérbole para falar. Então, assim, ela é uma figura de linguagem que ela é caracterizada pelo exagero proposital, certo? Em uma determinada declaração. Ela se caracteriza pelo tom dramático. Olha só, geralmente quem usa hipérbole, quem exagera, também usa um dramazinho, né? Tom dramático da declaração. Portanto, ela é emotiva e enfática. E pelo seu caráter de distorção da realidade. Então, a hipérbole, ela se utiliza tanto do exagero, como também do drama, como na questão da distorção daquilo que é real. Tudo isso está dentro do que a gente chama de hipérbole. Esse recuo, aliás, hipérbole era isso, né? Vamos agora para a onomatopeia. Onomatopeia, pessoal, vai estar aí na página 78. Outra pessoa, por favor, leia aí para mim a definição de onomatopeia presente no livro de vocês. Onomatopeia é figura de linguagem. Pode falar, Cauê.
Onomatopeia é a figura de linguagem fonética que consiste na imitação do som ou voz natural dos seres. Pronto, perfeito. Então, pessoal, a onomatopeia, ela vai ser, digamos, eu costumo definir como a escrita dos sons, dos barulhos, certo? Por exemplo, quando a gente bate na porta, né, faz um som de, né? Como é que a gente vai descrever esse som de maneira escrita? Geralmente o pessoal coloca toque, toque, né? Então, isso é onomatopeia. Onomatopeia é a descrição escrita de sons ou determinados sons. Podem ser sons do bater na porta, pode ser som de uma coisa caindo, pode ser o som da Mônica batendo no Cebolinha. A onomatopeia ela vai estar muito presente nas histórias em quadrinhos, certo? Quem já leu A Turma da Mônica sabe muito bem disso, que tem várias e várias onomatopeias presentes. Também pode ser sons de animais, certo? Escrever sons de animais, do cachorro, do gato, do elefante, do leão, da vaca, etc. Tudo isso, pessoal, é onomatopeia. Então, assim, eu costumo definir como a escrita dos sons, certo? A descrição dos sons. Esse recurso, ele aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Não somente nas histórias em quadrinhos, mas vai estar muito presente dentro delas. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Rá-tim-bum, o som de instrumentos musicais. O rá da caixa, o tim dos pratos e o bum do bombo. O tic-tac, som do relógio. O toque-toque, som de bater na porta. Sniff-sniff, o som da pessoa triste chorando. Buar, ruído de choro. Atim, que é o barulho do espirro. O uhul, que é o grito de felicidade ou adrenalina. E o ai, que é o grito de dor. Beleza? Por fim, pessoal, a gente tem a antítese, certo? Que ela é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos, certo? Sentidos opostos. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. O ódio e o amor andam de mãos dadas, certo? Tudo isso é presente. A gente percebe que ódio e amor são palavras opostas, e aqui só que elas causam uma certa aproximação, ó, dizendo que elas andam de mãos dadas. A relação deles era de amor e ódio. De novo, ó, aproximação de palavras opostas, ideias opostas, amor e ódio. O dia está frio e meu corpo está quente. Mais uma vez, né? Ó, frio e quente sendo aproximados aqui. Pessoal, alguma pergunta? Daniel falou que a internet tinha caído. Caiu em que momento, Daniel? Perdeu a explicação da hipérbole, foi? Da hipérbole não, perdão, da antítese. Pessoal, são coisas bem simples, certo? Bem simples. Vocês... Vou mandar esse material para vocês daqui a pouco. Aí é bem tranquilo. Pessoal, atividade. A atividade de vocês serão as questões 1, 2, 3 e 4, da página 75, e 1, 3, 4, 5 e 7, da página 77 e 78. Copia e resolve, mesma coisa do 8º ano. Não precisa me enviar. Quando for na segunda-feira, que a gente vai fazer a correção, aí a gente faz o mesmo esquema que a gente vai fazer com os alunos do 8º ano. Eu vou pedir para cada um de vocês ir destacando uma resposta ou outra de cada questão, para que a gente possa debater, digamos assim. Beleza? Ok. Qual, Daniel? É essa aqui, dos exemplos de... Essa daí eu vi. Pronto, é a última, essa daqui? Da É, antítese? só essa daí mesmo. Pronto, depois pode tirar um print, fica à vontade. Já tirei já. Alguém levantou a mão? Fui Pode falar, eu. Rose.
Eu queria te perguntar se você poderia repetir sobre as atividades, que a internet deu uma travada e eu não entendi. Pronto, beleza. Rose, vocês vão fazer essas atividades que eu estou apresentando agora, ó. Da página 75, você faz a 1, 2, 3 e 4. E da página 77 e 78, a 1, 3, 4, 5 e 7. Copiam e resolvem no caderno de vocês, mas não precisa me enviar. Não precisa tirar foto e mandar para mim, não. Quando for na segunda-feira, a gente vai estar fazendo a correção. Aí vocês... eu vou pedir para vocês irem apresentando as respostas que vocês fizeram, certo? E aí a gente vai debatendo, a gente vai corrigindo alguma coisa, complementando, enfim. Ok. Beleza? Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vocês podem sair da sala de aula. E aí vocês se concentram em o restante da aula até as 3 horas, né? 10 para as 3, em estar copiando e resolvendo os exercícios.